Bom dia, meus amores. Hoje a gente vai aprender trigonometria, tá? A trigonometria, ela estabelece as relações entre as medidas dos ângulos e os segmentos de um triângulo. Ou seja, a gente vai trabalhar com um triângulo, tá? No primeiro caso, um triângulo retângulo, tá? Ó, razões trigonométricas no triângulo retângulo. Se eu te dou um triângulo ABC, ó, eu tenho um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Eu tenho um ângulo alfa e um ângulo beta no meu triângulo ABC. ABC é o triângulo retângulo em A, que é o ângulo de 90 graus. Alfa é um ângulo interno e beta é outro ângulo interno. Só que a gente vai trabalhar com um deles, ó. Observando o triângulo ABC em relação ao ângulo alfa. Então, tá aqui o triângulo ABC em relação ao ângulo alfa, tá? Observando isso aqui, oposto ao ângulo reto, sempre é a hipotenusa. Aí, você vai levar em consideração o ângulo que você está trabalhando. Nesse caso, é o alfa, não é? Pensa que o ângulo que você está trabalhando, ele é um olho. Se ele é um olho, para onde que ele está olhando? Para esse lado aqui, não é? O lado que eu olho não é o lado que está oposto a mim, que é o lado que está na minha frente. Então, sempre para onde o ângulo olhar, é o cateto oposto, que a gente vai chamar de CO. E o que sobrou é o cateto adjacente, que eu vou chamar de CA, tá? Então, o seno desse ângulo vai ser sempre cateto oposto sobre hipotenusa, que no caso é CO, e hipotenusa a gente vai chamar de hipe, sobre hipotenusa. O cosseno sempre vai ser o cateto adjacente, que é o CA, sobre a hipotenusa. E a tangente sempre vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente, que é a famosa coca, tá? A tangente é a coca. Então, a fórmula é essa, não muda, sempre vai ser assim, tá? Você precisa saber. Por exemplo, ó, observa o triângulo ABC, calcule o seno de alfa, cosseno de alfa, tangente de alfa. Então, eu tô trabalhando em relação a alfa. Primeira coisa, oposto ao ângulo reto é quem? A hipotenusa. O alfa, como é o ângulo que eu tô trabalhando, ele é um olho, não é? Para onde ele olha, é o lado oposto, tem o cateto oposto. O que sobra é o adjacente. Então, ó, tem que calcular seno, cosseno e tangente. Seno não é cateto oposto sobre hipotenusa? Quem que é o cateto oposto? 3. Quem que é a hipotenusa? 5. Não precisa dividir, vai ficar assim. O cosseno não é o cateto adjacente sobre a hipotenusa? Quem que é o cateto adjacente? 4. Quem que é a hipotenusa? 5. Tangente, não é cateto oposto sobre cateto adjacente? A famosa coca? Quem que é o cateto oposto? 3. Quem que é o cateto adjacente? 4. Então, eu achei o seno, cosseno e a tangente deste triângulo aqui, tá? Agora, olha aqui, ó. Uma escada apoiada em uma parede. Então, a gente tem o chão aqui, ó. Você tem a parede, né? Aí, você vai vir aqui, ó, e apoiar uma escada na parede. A parede com o chão sempre forma um ângulo reto, tá? Porque é uma quina. Então, a parede com o chão vai formar um ângulo reto. Então, uma escada apoiada em uma parede num ponto distante 4 metros do solo. Então, quer dizer, a escada tá apoiada aqui na parede com a distância de 4 metros do chão aqui, ó. Forma com essa parede um ângulo de 60 graus. Então, a escada e a parede têm um ângulo de 60 graus. Ele quer o comprimento da escada. Então, ele quer esse valor aqui de x, que é o comprimento da escada. Quando eu trabalho com isso aqui, que ele me dá o ângulo, que eu tô trabalhando com o ângulo, eu vou precisar de uma tabelinha, tá? Essa tabelinha, às vezes vocês já até conhecem ela, tá? Eu tenho aqui, ó, seno, cosseno e tangente. Eu tenho 30, 45 e 60, tá? Como que você vai montar ela, ó? Você vem aqui no seno e põe 1, ó. Você vai fazer assim, ó, 1, 2, 3. No cosseno, 3, 2, 1. Divide todo mundo por 2. E tira a raiz quadrada do que não é 1. Viu como você monta ela? Ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Divide todo mundo por 2 e tira a raiz quadrada de quem não é 1.
tá? A tangente é seno sobre cosseno. Mas aí você não vai precisar ficar fazendo sempre, tá? Então, você decora a tangente, ó. Raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3, tá? Pra você não ter que ficar fazendo ela sempre, tá? Porque senão você vai ter que ficar fazendo ela. E aí, você vai ficar fazendo ela, vai te dar problema. Porque aí você vai perder conta. Então, decora ela, tá? Aí, se ele te der problemas de 30, 45, 60 graus, o enunciado não vai te dar o valor, porque você é obrigado a saber. Se for outro valor, tipo assim, ele me deu de 48 graus, o enunciado vai te dar o valor disso aí, porque isso aí você não precisa saber. Você tem que saber 30, 45 e 60, beleza? Então, vamos resolver o problema, ó. O que eu tenho aqui, ó? Oposto ao ângulo reto é a hipotenusa. Para onde o ângulo olha, é o cateto oposto. E o que sobrou é o cateto adjacente. Eu tenho o cateto adjacente que era a hipotenusa. Qual relação que eu trabalho com cateto adjacente e hipotenusa? Não é o cosseno? Então, eu vou trabalhar com cosseno, ó. Então, eu vou trabalhar com cosseno do ângulo, que é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Mas ele me deu o ângulo, não deu? O ângulo é quanto? 60. Então, vai ficar o cosseno de 60, vai ser o cateto adjacente, que é 4, sobre a hipotenusa, que é x, que é o que eu tô procurando. Só que aí, na tabela, eu tenho o cosseno de 60, tá vendo? Que é quanto? 1 sobre 2. Então, o cosseno de 60, eu tenho o valor, que é 1 sobre 2. Vai ser igual a 4 sobre x. Então, o que for 30, 45, 60, ele não vai te dar. Você é obrigado a saber. Se vier outro valor, ele vai te dar no enunciado, tá? Multiplica cruzado, ó. 1 vezes x, 1x. Ou só x, quem quiser pôr. 2 vezes 4, 8, ó. 1 tá multiplicando, passa dividindo, que vai dar 8. Então, a escada tem 8 metros de comprimento. Porque eu tô trabalhando com metros aqui, tá vendo? Você achou o valor? Olha esse aqui, ó. Uma rampa lisa de 20 metros de comprimento faz um ângulo de 30 graus com um plano horizontal. Tá, você tem o chão, a rampa termina aqui. Aqui a gente tem a rampa, ó. A parede onde a rampa terminou com o chão faz um ângulo de... Ó, aqui eu tenho a rampa, a parede, o chão. O chão com a parede, porque a rampa tá aqui, né? Faz um ângulo de 90 graus. Aí ele fala pra mim que a rampa tem 20 metros de comprimento. Então, tá aqui. Ela faz um ângulo de 30 graus com um plano horizontal. Então, é o chão aqui, ó. Que ela faz um ângulo de 30 graus. Uma pessoa que sobe essa rampa inteira... Então, a pessoa tava aqui, chegou até aqui, ó. Ele quer saber quanto que ela elevou verticalmente aqui, ó. Quanto que ela tá aqui de altura aqui, ó. Então, vamos lá, ó. Oposta ao ângulo reto é quem? Hipotenusa. Para onde o ângulo olha, é cateto oposto e o que sobra é cateto adjacente. Então, eu tenho a hipotenusa e quero saber o cateto oposto. Então, esse aqui eu não vou usar. Então, cateto oposto e hipotenusa, se eu voltar aqui, ó, cateto oposto e hipotenusa, eu trabalho com quem? Com seno. Então, eu tenho seno do ângulo é cateto oposto sobre a hipotenusa. Só que eu tenho um ângulo, não tem? É quanto? 30. Então, seno de 30, então, vai ser cateto oposto, que é x, sobre a hipotenusa, que é 20. O seno de 30 eu tenho, ó. Se eu olhar na tabela, quanto que é seno de 30? 1 sobre 2. Então, seno de 30 é 1 sobre 2. Eu multiplico o cruzado, então, 2 vezes x, 2x. 1 vezes 20, 20. O 2 tá multiplicando, passa dividindo. 20 dividido por 2 dá 10. Como ele tá trabalhando com metros, então 10 metros. Então, a pessoa vai levar aqui verticalmente, quando ela subir a rampa, 10 metros, tá? Vocês vão copiar toda a teoria e todo esse exemplo no caderno de vocês, tá bom? Aí, sexta, a gente vai fazer exercício. Beijos, tchau!